Lembro do Shri Chaitanya Charitamrita de Srila Krishnadas Kaviraja, do seu amigo Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Lila 9, as viagens do Senhor Chaitanya aos lugares sagrados, verso 278. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Shri Chaitanya Charitamrita Shri Jadipa Shandi Javana Selamaha Vaishnavaha Yatha Shana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Ei Matatamra Ghari Garvachur Nakari Falgu Tirteta Bechalia Ilago Rahari. Assim, Shri Chaitanya Mahaprabhu acabou com o orgulho dos Tattvavadis. Então, foi ao local sagrado conhecido como Falgu Tirtha. Trita Kupe Vishalara Dashana Panchapsara Tirthi Ailasha Tiranandana. Shri Chaitanya Mahaprabhu, o filho de mãe Shakti, foi a Tritakupa e, após ver a deidade de Vishala, foi ao lugar sagrado conhecido como Panchapsara Tirtha. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. As apsaras dos planetas celestiais, geralmente conhecidas como dançarinas, as moças dos planetas celestiais possuem beleza requintada, e caso se encontre na Terra uma mulher que seja muito bela, compara-se às apsaras. Havia 5 apsaras chamadas Lata, Budhuda, Samiti, Shorabei e Varna. Conta-se que estas 5 lindas dançarinas foram enviadas por Indra para quebrar as rigorosas austeridades de um santo chamado Achyuta Rishi. Esta ação é típica de Indra, o rei do céu. Sempre que descobria alguém praticando rigorosas austeridades, Indra começava a temer pelo seu posto. Indra está sempre ansioso devido à sua posição, temendo que, caso alguém se torne mais poderoso do que ele, perderá sua posição elevada. Assim que via um santo praticando rigorosas austeridades, ele enviava dançarinas para dissuadi-lo. Até o grande santo Vishwamitra Muni caiu vítima de seu plano. Quando as 5 apsaras foram quebrar a meditação de Achyuta Rishi, o santo castigou e amaldiçoou a todas. Em decorrência, as moças transformaram-se em crocodilos no lago que veio a ser conhecido como Panchapsara. O Sr. Ramachandra também visitou esse local. Pela narração de Shri Narada Muni, entende-se que quando Arjuna foi visitar os lugares sagrados, ele ficou conhecendo a história da condenação das 5 apsaras e libertou-as da condição abominável em que se encontravam. Daquele dia em diante, o lago passou a chamar-se Panchapsara, tornando-se um lugar de peregrinação. Golkarne Shiva Dekiyaila Dvai Paryani Soparakati Deyailanyasi Shiromani
após visitar Pontiapsara, Shri Chaitanya Mahaprabhu foi para Gokarna. Enquanto esteve ali, visitou o templo do Senhor Shiva e em seguida foi para Dvaipayani. Shri Chaitanya Mahaprabhu, a joia principal de todos os sannyasis, dirigiu-se então para Surupakara Tirtha. Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Lendo do Srimad Bhagavatam Canto 9, capítulo 4, Durvasamuni ofende Varisha Maharaj, verso 65. Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. De novo, errou de novo. Não, ontem foi o 64, Prabhu. Eu tinha copiado 57 a 59. Aí, daí até o 64, não tinha significado. Não, significado teve no 63. Aí foi a aula, foi sobre o verso 63. Portanto, desculpem, mas verso 64. Então vou ter que ler sozinho porque não está na lousa. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Quer ver, só para você se lembrar, você ver que errou de novo. Terminava assim o significado ontem. Lembra que eu até repeti no final da aula, porque é muito importante ouvir isso, Prabhupada falando. Seguir as instruções de um devoto é mais valioso do que seguir diretamente as instruções da Suprema Personalidade de Deus. Lembrou? É. Então vamos ler agora o verso 64. Nahatmanam mashase madhatai sadubhirvina shriyam chatyam tikim brahman jesham gatiraham para. Vamos traduzir, por favor. Ó melhor dos brahmanas. Ó melhor dos brahmanas. Não existindo pessoas santas. Não existindo pessoas santas. Para quem sou o único destino. Para quem sou o único destino. Não desejo desfrutar. Não desejo desfrutar De minha bem-aventurança transcendental. de minha bem-aventurança transcendental. E de minhas opulências supremas. E de minhas opulências supremas. Então, isso é o próprio Vishnu Krishna falando para Durvasamuni. Ó melhor dos brahmanas. Não existindo pessoas santas, que foi quem ele ofendeu, não é o caso dele, é o Brahmana só. Ele ofendeu a pessoa santa, Varisha Maharaj. Não existindo pessoas santas para quem sou o único destino, não desejo desfrutar de minha bem-aventurança transcendental e de minhas opulências supremas. Krishna quer desfrutar sempre com os devotos puros, os devotos que não têm outra coisa no coração a não ser Krishna. Não tem outro desejo no seu desejo de satisfazer Krishna. Esse é coração limpo, coração do devoto puro. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. A suprema personalidade de Deus é autossuficiente, porém,
Para desfrutar de sua bem-aventurança transcendental, ele conta com a cooperação de seus devotos. Em Vrindavana, por exemplo, embora seja completo em si mesmo, o Senhor Krishna deseja que seus devotos participem como vaqueirinhos e gopis, para que isto aumente sua bem-aventurança transcendental. Esses devotos puros, que podem aumentar a potência de prazer da Suprema Personalidade de Deus, de certo são muito queridos por Ele. A Suprema Personalidade de Deus não apenas desfruta da companhia de seus devotos, porém, como é ilimitado, Ele deseja aumentar ilimitadamente o número de seus devotos. Assim, Ele desce ao mundo material para induzir os não devotos e as entidades vivas rebeldes a retornarem ao lar, a retornarem ao Supremo. Ele pede-lhes que se rendam a Ele, porque, ilimitado como é, Ele deseja aumentar ilimitadamente o número de seus devotos. O movimento da consciência de Krishna tenta aumentar cada vez mais o número de devotos puros do Senhor Supremo. É certo que o devoto que ajuda neste empreendimento e procura satisfazer a Suprema Personalidade de Deus, torna-se indiretamente controlador do Senhor Supremo. Embora seja pleno de 6 opulências, o Senhor Supremo não sente bem-aventurança transcendental sem seus devotos. Um exemplo que pode ser citado a este respeito é que, se não tem filhos em sua família, um homem muito rico não sente felicidade. Na verdade, às vezes, para completar sua felicidade, um homem rico adota um filho. A ciência da bem-aventurança transcendental é conhecida pelo devoto puro. Portanto, o devoto puro sempre se ocupa em aumentar a felicidade transcendental do Senhor. Muito profundo, né? Om Narayanam Namaskritya Nara Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Chaitanyam Manobhistam Vistapitam Jena Bhutale Swayam Rupakadamayam Dadati Swapadantikam He Krishna Karna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopeshna Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Naham Atmanam Ashase Matatai Sadhubhivina Shiyam Chatyam Tikim Brahman Jesham Katiraham Para. O melhor dos Brahmanas, não existindo pessoas santas para quem sou o único destino, não desejo desfrutar de minha bem-aventurança transcendental e de minhas opulências supremas. Isso é muito importante a gente entender. Prabhupada terminou aqui falando a ciência da bem-aventurança transcendental é conhecida pelo devoto puro. É uma ciência mesmo. Ciência se faz com experiência. E ninguém vai desenvolver essa ciência aí sem fazer essa experiência. Tem que fazer todos os tipos de experiência que comprovam que o amor por Deus traz bem-aventurança, que o serviço a Krishna traz bem-aventurança para quem executa e muito mais para ele, para Krishna, para Deus. Isso é profundo. Porque aqui
nós acabamos de ver a discussão de Shri Chaitanya Mahaprabhu ali com Brahmana Tattvavadi, seguidor de qualquer um, não, seguidor de Śrīla Madhvacharya, onde Shri Chaitanya destruiu completamente os argumentos dele. Por quê? Porque os Tattvavadis, eles se baseiam na instituição e observação do sistema de Varna e Ashrama como a última coisa. Isso está perfeito. Não está perfeito. Não está perfeito. Pode até estar perfeito materialmente falando. Materialmente falando, isso seguir, agir de acordo com sua natureza, executar seu Dharma sem negligenciá-lo, sem nenhuma circunstância, sob nenhum aspecto, não contrariar sua natureza e agir de maneira piedosa, no modo da bondade, executando o seu Dharma e se enquadrando adequadamente no seu Varna e no seu Ashrama, sem se autocontrariar, é perfeito materialmente. Não é perfeito espiritualmente. Na verdade, Chaitanya Mahaprabhu fala que ele que Srila Madhavendra Puri só aceitou a Madhvacharya Sampradaya e Madhavendra Puri, todo mundo sabe, avô espiritual de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Shri Chaitanya Mahaprabhu é discípulo de um discípulo de Madhavendra Puri, que é Srila Ishvara Puri. E por que ele aceitou isso? Por um único ponto. Não por causa dessa defesa do sistema de Varna e Ashrama como a perfeição que os Tattvavadis defendem, impõem. Porque eles aceitam Deus como uma pessoa. Só por isso, porque eles são personalistas, porque eles aceitam a pessoa de Deus. Mas isso foi o máximo. Isso foi o máximo. Então serve para nós também. Vamos agir de acordo com a nossa natureza. Por que não podemos fazer bobagem? E não mesmo, né? Mas, só que tem algo mais. Não vamos nos torturar, nos contrariar. Vamos dar tempo ao tempo. Todo mundo tem seu apego, a seu emprego, a sua família, a sua vida, a sua casa, as suas atividades, ao seu status social, as suas amizades mundanas, todo mundo tem. Não vamos assim sair cortando tudo isso e depois cair num arrependimento profundo. Aí é bom, é verdade mesmo, corre esse risco de se arrepender, continue e faça isso mesmo. Mas isso não é a meta. A meta não é essa. Mas de jeito nenhum. Chaitanya Mahaprabhu explicou isso, já vimos aqui. E aqui agora estamos ouvindo a mesma coisa. A mesma coisa. Porque ninguém vai alcançar a perfeição da vida por executar os deveres ocupacionais últimos, de acordo com sua natureza, se enquadrar em Varna e Ashrama perfeitamente. Ninguém vai alcançar amor puro por Krishna por isso. Ninguém vai alcançar meta última da vida, de maneira perfeita e completa, que é o que o sistema de Varna e Ashrama recomenda, o Sansidhi Haritoshana. Dá ao Senhor Hari satisfação plena. Haritoshana. Krishna está falando aqui. Quem dá essa satisfação plena para eles são os devotos puros deles. Então, na verdade, materialmente falando, os Tattvavadis têm razão. Espiritualmente falando, os Vaishnavas têm razão. Os Tantras Vaishnavas recomendam o caminho certo. E Chaitanya Mahaprabhu corrobora isso, dizendo que a meta da vida é Krishna Prema. É amor puro por Krishna. A meta da vida é se tornar um devoto puro de Krishna. Os outros, todo o restante, são boas armas e meio
meios, mas a meta é aquilo que repetimos toda madrugada. Toda madrugada. Qual é a meta última da vida? Alcançar amor puro por Cristo. Mas Cristo está bem parte. Por isso se faz de tudo. Por isso se tenta fazer da melhor maneira possível, dentro do caminho certo, que é praticando o caminho da rendição a Cristo, do serviço transcendental amoroso a Cristo. Então, nesse caminho, tem que haver avanço diário, constante. Tem que haver renúncia diária, constante. Tem que haver o desabrochar do prazer transcendental, porque se está dando prazer realmente para Krishna, diariamente, constantemente. É a meta. É a meta. A nossa meta não é satisfazer Krishna, não é por isso que queremos ser Hare Krishnas, devotos. Então, a meta de quem está seriamente empenhado nesse propósito é entender isso aqui, ó. A ciência da bem-aventurança transcendental é conhecida pelo devoto puro. É conhecer como que Krishna realmente fica 100% satisfeito. Essa é a meta. E agir dessa maneira. Por isso que os Goswamis deram esse exemplo, por isso que encontramos todas essas coordenadas aí dadas por esses que conhecem a ciência da bem-aventurança. A ciência da bem-aventurança suprema. Né? Como vamos satisfazer Krishna plenamente? Quando nos tornarmos devotos puros de Krishna. Como alguém pode se tornar devoto puro de Krishna? Só se ocupando puramente na consciência de Krishna, o prazer de Krishna. Ah, mas Prabhu, é que, nossa, ninguém está tesourando ninguém. Todo mundo tem direito de executar o seu dever prescrito de acordo com a sua compreensão. Todo mundo tem direito. Todo mundo tem direito de executar Bhakti Yoga de acordo com sua compreensão. Mas por que existem os devotos, instrutores, o mestre espiritual, os acharyas puros, o próprio Krishna, fazendo o papel de devoto para mostrar para a gente como que se faz avanço nesse caminho? Ninguém é obrigado a fazer, mas existe um paradigma último, superior. Existe uma meta última, superior. Existe um padrão último, superior. Existe. A gente não pode dizer que não. Existe. Então, a gente tem que reconhecer que ou não tem muita vontade de fazer essa tentativa, por vários motivos, talvez por falta de fé, talvez porque tem muito apego material ainda, desejo de desfrutar dos sentidos. Podemos fazer vários tipos de análises. Por vários motivos podemos não estar seriamente interessados em alcançar essa meta. Mas existe essa meta. E essa é a meta última da vida. Isso nós não podemos negar. Ah, mas pregar isso daí é fanatismo. Não, isso não é fanatismo. Isso não é fanatismo. Isso é entender as coisas como elas são. Qual é a meta? A meta é essa. Aí se alguém se determina com muita seriedade nesse caminho e é sóbrio, não é nenhum maluco, não faz nenhum disparate, não é fanático, é sério, só isso. Não é fanático. É sério. Fanático é aquele que, se ninguém fizer aquilo que ele está falando, fazendo, ele já condena. Já. Não
Ninguém está condenando ninguém aqui, todo mundo tem o direito de ser como é, de entender como entende, de estar no nível que está, porque é uma realidade também. Mas também todo mundo tem a obrigação de entender as coisas como elas são, de uma maneira um pouco mais introspectiva, mais séria, mais profunda. Porque essa é a verdade. E isso é bom para nós mesmos. Isso é bom para nós mesmos. Então, altamente elevado é o do Vassamuni. Ofendeu um devoto altamente rendido. Um devoto puro. Krishna não perdoou. Krishna não perdoou. O Vaishnava Maharaja nem percebeu que estava tão assim, né, grave a situação entre ele e o Vassamuni. Mas Krishna não perdoou, mandou a Sudarshana Chakra. E agora, depois de todas as tentativas, depois de recorrer ao Criador, e o Criador falar, ó, meu amigo, não posso fazer nada. Foi o Sr. Shiva falou, ó, vou te dar um conselho. Só Vishnu, procura Vishnu. Quer alguém mais poderoso do que o Vassamuni? Ele teve condições de procurar Vishnu, foi para Vaikuntha Dhama e entrou no mundo espiritual e foi lá falar com Vishnu. Vishnu, sua arma está me perseguindo aqui, você pode me livrar dessa? O que aconteceu? Por quê? Olha o poder dele. Olha o poder de Indra aqui, nós estamos acabando de ouvir a história. Mas tem paz? É um devoto puro de Krishna? Não é. Tem avanço mesmo? Não tem. Está sempre em ansiedade. O devoto não é ansioso. O devoto não tem ansiedade. Acabamos de ver aqui, acabamos de ver ele mandando as apsaras para derrubarem o sábio, com medo de que, poxa, assim são os devotos neófitos. Assim são os devotos neófitos. Ficam atrapalhando o serviço dos devotos sinceros e ofendendo, porque tem medo que os devotos vão ser mais avançados do que eles. Mas esse medo é uma bobagem, porque os devotos já são mesmo mais sérios do que tais bobos. Claro que são. A prova é a prática, é o dia a dia, é o que se faz, é o que se vive, é a consciência, é a compreensão. A prova é essa. Não precisa ficar bravo, porque já são mesmo mais avançados. E não vai ser nenhuma atitude deliberada, favorável ou desfavorável, seja lá o que for, que vai mudar isso, não vai mudar nada. Quem controla isso é Krishna. Quem está vendo tudo é Krishna. E o único que... Isso aqui foi muito importante que o Prabhupada falou. Isso aqui é muito importante a gente entender. A Suprema Personalidade de Deus não apenas desfruta da companhia de seus devotos, porém, como é ilimitado, ele deseja aumentar ilimitadamente o número dos seus devotos, para aumentar a bem-aventurança dele, o desfrute dele, porque é só assim que ele desfruta de verdade. Assim, ele desce ao mundo material para induzir os não devotos e as entidades vivas rebeldes a retornarem ao lar, a retornarem ao Supremo. Ele pede-lhes que se rendam a ele, porque, ilimitado como é, ele deseja aumentar ilimitadamente o número de seus devotos. Puxa! Então, qual que é a meta? Ser um devoto de Krishna, buscar a perfeição, a meta última que é se tornar um devoto puro de Krishna e querer que todos façam o mesmo. Esse é o desejo de Krishna. Essa é a perfeição para todos. Então, mas Prabhu, vamos respeitar, porque o devoto ele não quer agora, porque ele está assim, está assado. É um direito que ele tem. Mas se ele pudesse ouvir, seria muito bom, porque ele está errado. Se ele não se rende completamente a Krishna. Está errado. Ele vai sofrer por isso. Ele não vai alcançar a perfeição da vida. Ele não está avançando de verdade. Não está. Mas tem que ser gradual, isso não é assim, sabe-se lá, se... mas... Aquela velha história de sempre lá, se você impõe para você mesmo como meta
10%, talvez se alcance 5%, 1%. Então vamos ser sensatos, vamos estabelecer 100%, que talvez a gente alcance 1%, 10%. Aí fez avanço. Mas com essa filosofia, qual é o avanço? Qual é o avanço? Nenhum. E quais são as possibilidades de desvio e enredamento? Todas. Todas. 100% quase. Porque já é o que tal alma está expressando para o próprio Krishna, que está no coração sabendo de tudo que ele está fazendo. Não é? Então é assim, é muito simples tudo. E não tem briga, estamos todos em paz. Só que vamos procurar entender as coisas como elas são. E assim são. Ninguém pode dizer que é diferente. Ninguém pode. O movimento da consciência de Krishna tenta aumentar cada vez mais o número de devotos puros do Senhor Supremo. O número de devotos puros do Senhor Supremo. Puros. Qualidade. Qualidade. Quantidade de relaxados vai ajudar em quê? Vai ajudar em quê? Krishna vai desfrutar? Não vai. Com esses como? Como? Ele está acabando de falar. Ele está acabando de falar. Não existindo pessoas santas para quem sou o único destino, não desejo desfrutar de minha bem-aventurança. Quero desfrutar com essas pessoas. Ah, mas por que tem então essa turma de meia boca? Porque eles que querem desfrutar, eles não querem dar desfrute para Cristo. Grande verdade. É isso. Essa que é a verdade. A gente fala que não dá para executar serviço devocional puro, anukulhena, sem interesse, Krishna Anushlanam Bhaktivedanta, só para satisfazer Krishna. Por causa disso, por causa daquilo, por causa de não sei o quê, por causa de não sei o quê, por causa de não sei o quê, por causa dos nossos desejos materiais, a verdade é essa. Não tem nada, por causa de nada. Nada. Mas nossos desejos materiais, o que são nossos desejos materiais perto da posição super elevada de um Indra? E Indra está perturbado. Indra não é um devoto puro de Krishna. Como é que a gente pode pensar que no nosso mundinho aqui, com os nossos planos, se Indra não é um problema dele, mas eu, com a minha metodologia e o meu entendimento aqui, eu vou chegar assim, louco, não, alucinado, está alucinado, não vai chegar em lugar nenhum, não chega em lugar nenhum, não chega, infelizmente não chega. Aí a gente quer entender o propósito do advento de Krishna. O Prabhupada falou aqui, porque ele vem para aumentar o número de devotos, para aumentar o número de gente que dá prazer para ele, satisfação para ele poder desfrutar ainda mais de bem-aventurança, porque ele fala que sozinho ele não tem nem muito interesse, ele quer desfrutar com os devotos puros dele. Bom, resumindo, o Prabhupada falou, se eu fizer um devoto puro na minha missão, eu considero ela um êxito. É tão simples assim se tornar um devoto puro de Krishna? Shri Bhaktivedanta Thakur também falou, você reconhece um devoto pelo nível dos devotos que ele faz. Não é a quantidade, é a qualidade. É a qualidade. Porque não adianta, gente. A gente tem que... O Krishna falou, o 10º canto do Bhagavata, tem um verso que Krishna falou para Uddhava. O 10, capítulo 14, verso 20. Que é um verso assim que fala exatamente isso aqui que Prabhupada explicou, isso aqui que estamos ouvindo, que o devoto, aqui Prabhupada falou, isso aqui é muito bom da gente ouvir e repetir. Prabhupada explicando.
É certo que o devoto que ajuda neste empreendimento de dar prazer para Krishna e de fazer mais gente para dar prazer para Krishna, mais prazer para Krishna. É isso o empreendimento. E procura satisfazer a suprema personalidade de Deus, torna-se indiretamente controlador do Senhor Supremo. Imagine só. Aí esse verso que eu estou falando, o Krishna falou para Uddhava. Uddhava é devoto direto de Krishna. Existem os devotos que são devotos diretos de Krishna. Mas nós temos que ser devotos dos devotos de Krishna. Devotos dos devotos dos devotos de Krishna. Servo do servo do servo, como falou o Sr. Chaitanya, para podermos acertar sem nenhuma possibilidade de errar. Porque se o próprio Krishna dá esse exemplo, falando que, olha, eu não sou grihasta, não sou vanaprastha, não sou sannyasi, não sou brahmachari, não sou shudra, não sou vaishya, não sou kshatriya, não sou brahmana. Eu sou só Gopibarto, Pada, Kamalayo, Dasa, Mudasa. Eu sou só um servo do servo do servo de Krishna. Isso aí garante o que Krishna falou no Adipurana para Arjuna. Jime Bhakta Janaparta, Name Bhakta Tate Jana, Ma Bhakta Nantade, Chache Bhaktas, Teme Bhakta Tamumataha. Jime Bhakta Tamumataha. Krishna falou para Arjuna, quem acha que é diretamente meu devoto, não é meu devoto. Mas tem os devotos que são diretamente devotos de Krishna. Uddhava, por exemplo. Então a gente falou, quem se julga diretamente meu devoto não é meu devoto. Mas aquele que é devoto do meu servo, esse sim é meu devoto. O próprio Krishna falando. Porque para a gente entender que existem esses devotos como Uddhava, Uddhava uma vez falou que não tinha medo de Maya. Quem tem coragem de falar isso? Alguém teria essa coragem? Uddhava falou, não tenho medo de Maya. Como assim? Eu tenho. Falou simplesmente uma arma, um objeto para a defesa dele. Falou assim, eu tenho a Miranda de Krishna, que me protege contra a Maya. Não. Mas esses são os devotos, diretamente devotos de Krishna, não é o nosso caso. Então, o que Krishna falou para Uddhava nesse verso? Nasajayati Mandyogo, Nasankhya Dharma, Uddhava, meu querido Uddhava, é devoto diretamente de Krishna, Uddhava, meu querido Uddhava. Nasakayati Mandyogo, não conquista a mim quem se torna um yogi místico perfeito, quem busca a perfeição da yoga mística, através de yoga mística. Não me coloca sob controle quem na Sankhya é conhecedor, um profundo conhecedor da filosofia Sankhya, da natureza dos elementos materiais, como eles funcionam, os 24 elementos, conhecedor da filosofia Sankhya, Jnani, não me coloca sob seu controle quem é um excelso executor de atividades piedosas, dharma, na Sanjayati Mandyogo, na Sankhya Dharma, Uddhava, nem Sankhya, nem meditação transcendental, nem Sankhya Yoga, nem caridade. Na Shvadhyayas, está sempre negando, na Shvadhyayas. Nem quem é um estudante determinadíssimo dos Vedas, um estudante dos Vedas, na Sadhyayata, na Shvadhyayas, Tabás, nem quem faz rigorosas austeridades e penitências. Fazer rigorosas austeridades e penitências, lá, vai tomar o lugar de Indra. Não vai voltar ao lar, voltar ao Supremo, não é isso. Vai tomar o lugar de Indra. Ser muito piedoso vai tomar o lugar de Sr. Brahma. Não vai voltar para o mundo espiritual, não é isso. Então ele está explicando. Na Shvadhyayas, nenhum estudante
determinado dos Vedas, Tapastya, nem asceta determinado, yogi renunciado, nada disso, nem penitência, nem austeridade, nem estudo dos Vedas, nem caridade, nem compreensão dos elementos materiais, nem meditação transcendental, nada disso me prende. Nada disso me prende. Tanto quanto Yatobhatima Murjita, o serviço devocional que os meus devotos prestam a mim. O serviço devocional que a alma presta para mim me coloca sob controle dela. É o próprio Krishna falando. É isso que o Prabhupada falou. Aqui, ó. É certo que o devoto que ajuda nesse empreendimento e procura satisfazer a suprema personalidade de Deus torna-se indiretamente controlador do Senhor Supremo, do controlador supremo, imagina. Controlador. Então pode existir algo mais elevado do que isso? Quanto mais puro o serviço, tanto mais é serviço devocional numa relação amorosa pura com Krishna. Krishna está sob o controle dessa alma, desse devoto. É isso aí, é com isso que Krishna quer desfrutar. Krishna falou ainda, e de minhas opulências supremas. Krishna é o proprietário das 6 opulências, sequer ele está interessado nessas opulências. Sequer ele está interessado. O Prabhupada deu o exemplo aqui no final do significado, que deixou bem claro isso. Que adianta toda a riqueza, toda a opulência de uma família que não tem relacionamento amoroso, não tem os filhos para se relacionar, tem que sair adotando até, porque não está feliz, não está legal. Embora, aparentemente, tenha tudo que seja necessário para alguém ser feliz. Mas não existe felicidade maior do que esse relacionamento amoroso entre Krishna e seus servos amorosos, espontâneos. Existe, o próprio Krishna confirma. Como a gente pode negar isso? Então, quando se fala que o serviço devocional, quando ele é feito sem nenhuma intenção sequer de contaminação de caridade material, de conhecimento, de o que dizer de desfrute do trabalho frutivo, quando ele é feito assim, com completa renúncia, ele é transcendental, é puro, é o serviço devocional puro. Então, qual que é o erro de se dizer que a meta da vida é se render plenamente a Krishna, fazer serviço e mais, procurar nesse caminho fazer com que um dia esse serviço devocional seja puro. Porque senão qual que é a tônica do movimento de sangue do Senhor Chaitanya? É o cantar do Mahamantra Hare Krishna puramente? Não é o amor puro por Krishna? Então o que estamos falando? Estamos falando de serviço devocional puro. Serviço devocional puro. Sem nenhum outro interesse, sem nenhuma outra divisão. Não pode estar dividido com isso, com aquilo, com serviço devocional puro. Mas ninguém gosta quando se ouve falar de serviço devocional puro, só que Prabhupada e o Senhor Chaitanya e Krishna, as Escrituras, só falam do serviço devocional puro, como bem último. Como a única meta realmente desejável. Qualquer outra é indesejável. Então uma coisa é, vou fazer, não vou fazer, porque eu faço, porque eu não faço. Me entendam, não vamos brigar por isso. Não vamos brigar por isso, cada um faz. Mas isso não descarta a verdade. A verdade é essa. E se alguém for muito favorecido por Krishna para conseguir compreender essa verdade, puxa vida, aí realmente Krishna está
cuidando dele pessoalmente. Porque não é tão simples chegar nesse nível de compreensão e mais, de execução de serviço devocional puro. Nada para mim, tudo para o mestre espiritual, tudo para Krishna. Nada para mim, tudo para dar prazer para Krishna. Perfeição da vida. Não pode falar? Por que não pode falar? Por que não pode falar? Ah, porque ninguém quer fazer? Ah, tudo bem. Krishna também não obrigou ninguém a fazer. Quem vai obrigar? Ninguém obriga ninguém a fazer. Ninguém. Aliás, ninguém é obrigado a fazer nada. Quem é obrigado a fazer alguma coisa? Quem? Não somos obrigados a fazer nada. Muito menos vamos ser obrigados a fazer serviço devocional puros, rendidos a Krishna. Muito menos. Mas por que uns fazem? Uns tentam, estão tentando. Porque é possível. Porque é possível. Então essa história de que não faço porque não é possível, mentira. É possível. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não é? É bonito ouvir a Krishna falando que é para o prazer dele, né? Os devotos puros. E tem um verso no Bhagavad Gita que fala sobre os devotos que dedicam suas vidas à pregação e tal, né? Já ouviu falar? Um verso específico? Os devotos que estão... a bola propulsora da felicidade transcendental de Krishna, do prazer para Krishna, é pregar. Os devotos que estão felizes, eles estão compartilhando essa felicidade. O que significa isso? Faz o mesmo, faz assim, que assim você vai ser feliz. Faz assim, porque assim Krishna fica feliz. E Krishna ficando feliz, você vai ficar feliz. Ah, claro, claro. Tanto é que essa é a única verdade. Por quem não prega está morto. Quem não prega está morto já. Está vivo. O Bhagavad Gita inteiro está falando sobre isso. Como parar o karma, que é a única verdade das 5 verdades que o Gita trata, que é temporária. Como parar o karma? A única maneira de parar o karma é com o serviço devocional, não tem outra. A única maneira. Eterno já sabemos que Deus é, eterno já sabemos que nós somos. Eterno nós sabemos que esse mundo material é porque ele se repete eternamente, manifesto e manifesto. Eterno nós sabemos que o tempo é eterno, que é Krishna. O que não é eterno aí? Essa loucura, atividade material temporária, o karma. O karma é temporário. E o Bhagavad Gita todo foi falado para parar o karma. Mas como que se para o karma? A única maneira de parar o karma é fazer atividade a karma. O que é atividade a karma? Só o serviço devocional puro. Isso é a karma. Nele não tem ação nem reação. A ação é transcendental. Karma Yoga, ação e consciência de Krishna. E não tem reação nem boa nem ruim. Não está fazendo para si. Como é que você vai pagar por uma coisa que você não está fazendo para você? Se fosse assim, o militar na guerra, quando matava, tinha que ser preso. Não, ele é condecorado. Ele não está fazendo para ele, está fazendo só seguir a ordem, obedecer a ordem superior. Está seguindo a ordem superior. Esse é o devoto rendido a Krishna, de verdade. Então tudo acaba aí. A pregação é que todo mundo tem que se render mesmo, mas ninguém gosta de ouvir isso. Saladharma Parityaja, não tem choro na Vraja. Já falou. Tem que abandonar tudo e se render a ele. Não é? Aí Krishna fala que quem faz isso agrada muito ele. Aí quem faz isso para os outros agrada muito mais ainda, ele fala. É difícil
tomar a atitude de entrar no caminho certo de Bhakti? É, mas muito mais difícil é ficar nela. Aí Krishna fala, Yadidam Paramanguyam Abhakteshur Abhidashati. Bhakti Mai Parakritor Mabeva Shansa. Ele fala, mas para aqueles que fazem isso, que pregam para os meus devotos, que instruem os meus devotos, que fortalecem os meus devotos, para eles não só já estão acertando, já estão certos, como eles nem precisam se preocupar com nada, porque eu não deixo eles caírem. Eu garanto tudo para eles. Krishna fala, eu trago tudo que eles faltam e preservo tudo que eles têm. E tem uma explicação de Prabhupada que ele fala que a coisa mais importante que nós temos e que Krishna pode preservar para nós é esse estado de sanidade. Saber que é associado de Krishna e estou servindo Krishna. Não perder isso aí. Então, o que Krishna preserva acima de tudo? A nossa compreensão, a nossa discriminação, a nossa inteligência que está sendo superior, inteligência verdadeira. Krishna não deixa a gente perder isso aí, se a gente estiver pregando para os devotos, pregando para outros, querendo que outros também façam o mesmo, acertem na vida, sejam felizes, saiam da ilusão material, do enredamento. Isso aí satisfaz tanto a Krishna, que Krishna mantém tal devoto, não deixando ele ficar em ansiedade e preservando tudo que ele tem. Essa é a garantia de Krishna. A gente tem que ter como meta, o serviço devocional puro. A gente tem que querer como meta para todos, que todos um dia se engajem em serviço devocional puro. É isso mesmo, gente. Senão não faz sentido nada. Está tudo errado. Senão está tudo errado. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada